Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre 5 maneiras de você saber se você tem visão espiritual. Você tem visão espiritual? O que é visão espiritual, pastor? É você sentir algo sobrenatural. E eu vou dizer para você 5 coisas sobrenaturais que, se você sente, então você tem visão espirituais. Eu vou te dar 5 maneiras de você saber se você tem uma visão espiritual. E com certeza você tem sim visão espiritual. E eu já peço a você, se inscreva nesse canal, comente aqui nesse vídeo o que você acha, quais são as suas dúvidas, quais são as suas perguntas. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E deixa o teu like aí, deixa o teu joinha aí, né? Porque com certeza você dando o teu like, o teu joinha, Deus vai abençoar você. E você vai sentir mais e mais a presença de Deus. E também você dando o teu like, você vai ajudar a esse vídeo a chegar até milhares, centenas, até milhões de pessoas através do YouTube. Vamos lá? E se inscreva nesse canal, viu? Já se inscreveu? Se inscreva aí. A primeira maneira de você saber se você tem dom espiritual é quando você ouve a voz de Deus. Já ouviu a voz de Deus? Se você já ouviu a voz de Deus, então você tem visão espiritual. O que é visão espiritual? É quando você sente coisas espirituais. Quando você ouve a voz de Deus. Deus, às vezes, ele fala nos nossos ouvidos e nós ouvimos uma voz através dos nossos ouvidos. Mas também, muitas vezes, Deus fala dentro da nossa mente. Nós ouvimos a voz de Deus dentro da nossa mente. E eu já ouvi a voz de Deus através dos meus ouvidos e já ouvi a voz de Deus dentro da minha mente. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Ouvir a voz de Deus é algo espetacular, fantástico. Talvez você se perguntou aí, como que eu ouço, o que fazer para ouvir a voz de Deus? Busque a Deus, tenha um coração limpo, ore bastante, obedeça a palavra de Deus, ame o teu próximo e comece a conversar bastante com Deus e diga: Deus, eu quero ouvir a tua voz. E você vai ouvir a voz de Deus. Agora, se você já ouviu, então você tem visão espiritual, né? Pastor, eu tenho visão espiritual porque eu já ouvi a voz de Deus. Então, dê lugar, busque mais ainda, porque se você já ouviu a voz de Deus, Deus ele vai desenrolar muitas outras coisas espirituais na sua vida. A segunda maneira de saber se você tem visão espiritual, a segunda maneira é se você tem sensibilidade espiritual. Você tem sensibilidade espiritual? Mas, pastor, o que é sensibilidade espiritual? Quando você chega em um ambiente, em uma casa, ou em uma chácara, ou em um apartamento, ou em algum lugar onde tem pessoas, ou em algum lugar onde não tem pessoas também, e você entra naquele lugar, ou você está naquele lugar, e você sente peso espiritual. Você sente que aquele ambiente está coberto de trevas, você sente um peso espiritual negativo e você sente que ali tem espíritos malignos. Então, se você tem essa sensibilidade espiritual, então você tem visão espiritual. Também, para quem tem sensibilidade espiritual, quando você chega em algum ambiente ou em algum lugar, você sente uma leveza, você sente a presença de Deus,
você sente aquela paz e você também sente que tem anjos naquele lugar. Isso também é sensibilidade espiritual, tanto do lado da luz de Deus, quanto do lado das trevas do inimigo. Se você tem sensibilidade espiritual, então você tem visão espiritual. Quem tem sensibilidade espiritual, com certeza você tem visão espiritual. Então, busque a Deus aí, viu? Busque a Deus, clama a Deus, porque certamente Deus tem um propósito muito grande e forte na sua vida. A terceira maneira de você saber se você tem visão espiritual é quando você tem sonhos proféticos. Você tem sonhos proféticos? Os seus sonhos se realizam, se concretizam, os seus sonhos se tornam realidade? Se você tem sonhos proféticos, então você tem visão espiritual. Eu tenho muitos sonhos proféticos. E os sonhos proféticos, quando eu tenho, eu já fico ligado e vigiando. Por quê? Quando os sonhos proféticos são bons, aí você, glória a Deus, agradece a Deus e espera se cumprir. Quando os sonhos proféticos são negativos, você já ora a Deus e repreenda todo o mal para que as coisas negativas não aconteçam na sua vida, tá? E você tem sonhos proféticos? Os teus sonhos se concretizam? Se realizam? Então você tem visão espiritual. Vou repetir. Dá lugar a Deus, porque aí Deus ele vai te mostrar muitas coisas, até visões acordado, Deus vai dar para você, na rua, no trabalho, andando, na igreja. Então, quando você tem visão espiritual, a terceira maneira de saber se você tem visão espiritual é através dos sonhos proféticos. Tem sonhos proféticos? Tem visões? Então, você tem visão espiritual. Você vê as coisas espirituais. Você sente. Você sabe que tem algo espiritual ali, acolá. Você sente o ambiente espiritual através dessas três maneiras de você saber que se você tem visão espiritual ou não. A primeira, ouvir a voz de Deus. A segunda, sensibilidade espiritual. E a terceira, sonhos proféticos. A quarta maneira de você saber se você tem visão espiritual é quando você tem inspirações divinas. Você tem inspirações divinas? Você sente aquele algo muito forte no teu coração para você orar por alguém? Ou que você sente aquela inspiração muito forte para você não ir em tal lugar? Ou que você sente uma inspiração muito forte para você ir em tal lugar? Então, se você tem essas inspirações, até mesmo para ajudar alguém, até mesmo inspirações para falar algo para alguém, se você tem essas inspirações divinas no seu coração muito forte, então você tem visão espiritual. E se você tem visão espiritual, é sinal que você é profeta, você é de Deus, você tem a unção de Deus, você tem o poder de Deus para vencer todos os problemas da sua vida e para você alcançar todos os seus objetivos. E isso é certeza. Se você tem visão espiritual, e eu já te dei 4 maneiras aqui de você saber. Se você tem uma dessas 4 maneiras de saber se você tem visão espiritual, então você é profeta, você é homem de Deus e certamente Deus vai abençoar você. Agora eu vou falar da quinta coisa, a quinta maneira de você saber se você tem visão espiritual. Essa quinta maneira aqui eu tenho. Eu tenho a primeira maneira, a segunda, a terceira, a quarta, e eu tenho essa quinta maneira também aqui de saber se eu tenho visão espiritual. É você sentir arrepios. Você sente arrepios quando você está pregando?
Você sente arrepios quando você está louvando a Deus ali no espírito, ali naquela fé forte? Você sente arrepios quando você está orando? Você sente arrepios quando você ouve uma oração abençoada? Você sente arrepios quando está ouvindo uma palavra de Deus abençoada? Então, se você sente arrepios nessas causas que eu acabei de falar, orando, louvando, pregando, ouvindo a palavra, intercedendo por alguém, se você sente esses tipos de é, arrepios, então você tem dom espiritual na sua vida. E eu tenho certeza que quando você ora, você sente arrepio. Se você sente arrepio, comente aí e diga: pastor, eu sinto arrepio quando eu louvo, quando eu prego, quando eu oro por alguém, quando eu estou intercedendo por alguém, eu sinto arrepios fortes. Quando eu estou ouvindo louvor, quando eu estou ouvindo uma mensagem, quando eu estou ouvindo uma palavra, eu sinto muitos arrepios, pastor. Então, comente aí, tá bom? Então, tá aí cinco maneiras de você saber se você tem dom, se você tem visão espiritual. Então, se você tem uma dessas maneiras, dessas cinco maneiras na tua vida, então é claro que você tem visão espiritual. E se você tem visão espiritual, você é de Deus, né? Você é profeta, você tem unção, você tem poder e glória de Deus na tua vida, tá bom? Então use essa unção, esse poder para você alcançar os seus objetivos e também para você fazer a obra de Deus e a vontade de Deus, tá bom? Glória a Deus, né? Então tá aí cinco maneiras de saber se você tem visão espiritual. Deus abençoa. Não se esqueça, se inscreva nesse canal, dê um like aí. Fique na paz do Senhor Jesus.